Olá, amigos. Vamos ver algumas ideias sobre o que você pode fazer para sair de sofrimentos produzidos por fobias ou ajudar alguém que sofre com isso. Fobia é um medo exagerado e irracional de um objeto ou de uma situação que, em geral, não oferece um perigo real, mas que produz muita ansiedade e a pessoa fóbica que tem fobia, ela evita locais, objetos, situações que causam esse medo excessivo. Uma fobia pode prejudicar a vida de uma pessoa no trabalho, nos estudos e no convívio familiar. Existem variados tipos de fobias, como o medo de altura, de usar elevador, de passar em túneis ou pontes e viadutos. Tem medo de animais como aranha e até de bichinhos inofensivos. Outros têm medo de andar de avião, de falar em público, de viajar ou ir a um restaurante sozinho. As pessoas que sofrem de fobia racionalmente sabem que não faz sentido aquele medo exagerado que sentem, mas existe alguma coisa no seu cérebro que ativa o medo doentio diante do objeto ou da situação fóbica. A resposta para explicar a fobia está na mente inconsciente. Nossa mente tem uma área consciente, que é esta que você está usando agora para entender essa explicação. Tem a consciência e tem o inconsciente, que é uma região mental onde estão armazenados pensamentos, sentimentos, lembranças, imagens e vivências de toda a sua vida, né, desde o passado até agora. No inconsciente estão também os conflitos mal resolvidos ou não resolvidos, acumulados ao longo do tempo. Não conseguimos tirar do inconsciente o que desejamos na hora que queremos. Você pode fazer isso com seu consciente. Por exemplo, qual o nome da rua onde você mora? Diante dessa pergunta, você puxa lá do seu consciente a informação, traz essa informação para a sua consciência. Mas se você se perguntar o que aconteceu na sua vida quando você tinha, por exemplo, 4 anos de idade, no dia 2 de março, às 5 da tarde, e o que você pensou e o que você sentiu naquele momento? Provavelmente você não vai se lembrar, mas está tudo aí gravado na sua mente inconsciente. É interessante que a Bíblia traz o conceito de inconsciente mesmo antes de psicólogos e outros cientistas descreverem essa área mental. Por exemplo, veja lá no Salmo 19, versículo 12, ali está escrito o seguinte: quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Ocultos aonde? No inconsciente. Então, para entendermos a causa da fobia de alguém, a resposta está na mente inconsciente dessa pessoa. Fobias têm uma representação simbólica. Se você tem medo excessivo de elevador, o problema não é o elevador em si, mas o que ele representa no conflito inconsciente na sua mente. O elevador é símbolo de algo que você tem em tensão no seu mundo interno e fora do campo da consciência. Quando uma criança sofre algum tipo de abuso na infância, ela pode reprimir a sua angústia, sua tristeza e aparentemente não demonstrar ter problemas com ansiedade e humor triste. Ela joga inconscientemente a dor emocional para a sua mente inconsciente como uma defesa, ou seja, para não pensar na dor, para evitar pensar no conflito gerado ali na família. Então, é uma tentativa de fugir do sofrimento. Mas como aconteceu um trauma, existe uma dor. E esta dor guardada pode aparecer disfarçada de uma fobia ou de um medo exagerado. Por exemplo, é comum crianças terem ansiedade de separação, que é um medo forte de ficar sem o pai ou sem a mãe por perto. Essa ansiedade é normal até uns 3 anos de idade, mais ou menos. Mas se depois dessa idade ela persiste com esse comportamento, aí o medo passa a representar insegurança, falta de confiança em si, pois longe dos pais não se sente bem consigo mesmo. Na fobia, a mente bloqueia uma memória, uma ideia
ou um evento traumático impedindo que os pensamentos e sentimentos ligados aos traumas cheguem na mente consciente. Por isso dizemos que a cura dói, porque dói pensar naquilo que doeu lá atrás e talvez ainda continue doendo no presente. Mas a fobia entra em cena para desviar a angústia ou a dor emocional para alguma coisa que a pessoa pode ainda fazer em meio ao seu sofrimento. Por exemplo, se a pessoa tem medo de elevador, então ela pode ir pela escada. Se ela tem medo de sair sozinha, então vai pedir alguém para ir com ela. Mas o problema continua, porque a fobia é uma representação do que está em sofrimento mais profundamente na mente inconsciente do indivíduo. A pessoa que sofre com fobia não quer saber do problema central em sua vida. Ela sente que é menos pior sofrer pelo medo, por exemplo, de aranha, do que olhar para a fonte do seu conflito, que pode ser culpa, raiva, mágoa, vergonha em relação a figuras importantes da sua vida, geralmente na infância e adolescência. Ou seja, a fobia indica que existem conflitos inconscientes, mas a pessoa reprimiu a percepção deles. É mais ou menos como um monte de pó de serra que está queimando por baixo. Você não vê o fogo ali por baixo, mas quando pisa, queima o pé. Seu inconsciente quer mandar para seu consciente a percepção, a compreensão dos seus conflitos, mas a sua mente filtra isso e não deixa aparecer de forma que você consiga lidar de cara, com os problemas que te machucaram. O problema é que a tensão provocada pelos conflitos está ali na sua mente, está viva. Então, a mente libera o medo exagerado, a fobia. Por quê? Porque dá para fazer algo com a fobia para obter alívio dela. Então, a ansiedade que a pessoa sente na fobia não é produzida por aquilo que produz o medo exagerado nela. Porque aquele objeto ou situação que produz a fobia, como eu disse, é um símbolo, é uma representação do que está em conflito profundo e impedido de vir à tona da consciência. Por isso, querer tratar uma fobia somente com medicamentos pode aliviar, mas não vai curar a causa real dela. E fugir ou evitar o objeto da fobia também não resolve o problema básico. Uma pessoa pode ter medo de aranhas, mesmo as pequenas e inofensivas, quando a causa principal de sua angústia pode ser o abuso físico que sofreu quando era criança, mas que por ser muito difícil pensar e lembrar disso, então surge a fobia como uma defesa, como um substituto da dor principal. É difícil se livrar das fobias por conta própria ou tomar consciência do que você reprimiu. Todos nós usamos muitas defesas para não pensar naquilo que dói. A gente se torna o que nos causa menos dor. Às vezes, encolhemos como pessoa para sobreviver psiquicamente, para permanecer na realidade e não entrar na loucura. Nós tendemos a nos enganar sobre nós mesmos e sobre os outros. Faz muito sentido, tanto no campo psicológico quanto no espiritual, o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17 e versículo 9, que diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só Deus conhece perfeitamente nosso interior. Só Ele sabe como, quando e quanto trazer do inconsciente para o consciente o que é necessário para a nossa cura. Os psicólogos tentam isso na psicoterapia. E a psicoterapia, claro, tem seu lugar no tratamento de sofrimento emocional. Mas precisamos de algo mais profundo que só Deus pode realizar. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá, como diz lá Jeremias 17, coração, essa parte mais profunda da mente, Então, se você está sofrendo com alguma fobia que já está prejudicando o seu desempenho social ou profissional, procure ajuda psicológica.
A meta da terapia psicológica, se for de uma base analítica, será ajudar você a tomar consciência da causa básica do seu medo exagerado. Mas comece falando com Deus sobre isso, né? Sobre suas lutas em suas orações. E vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Eu espero você aqui no próximo Claramente, se Deus quiser. Até lá. Até lá, Dr. César. Obrigada mais uma vez por esse Claramente incrível. Certamente Deus pode nos ajudar em todas as questões da nossa vida. Agora eu tenho um recado muito especial para você, super legal na verdade, você que quer testar os seus conhecimentos bíblicos. Atenção, as inscrições estão abertas para o processo seletivo do programa Bom de Bíblia. Quem sabe você pode ser selecionado para participar desse desafio aqui na Novo Tempo. Já pensou? Só que não é para todo mundo. Nesse processo seletivo podem se inscrever apenas adolescentes de 12 a 16 anos, universitários entre 17 e 28 anos e pessoas com mais de 60 anos. Legal, né? Para se inscrever e ficar mais por dentro de todas as regras, eu vou convidar você para acessar o nosso site novotempo.com/bomdebiblia/inscrições. novotempo.com/bomdebiblia/inscrições e você pode fazer isso só até o dia 3 de julho. Corre então para você aproveitar essa oportunidade. No próximo bloco, para cá. No próximo bloco, a gente aprende mais uma deliciosa receita incrível, salada nutritiva para você, tudo a ver com o que a gente falou aqui no programa de hoje. Bedak, vamos mostrar? Tá completona essa salada com um molho maravilhoso. Não sai daí não, eu volto já.